Direito em Mim, com Edilane Deon. Sejam bem-vindos ao podcast Direito em Mim. Eu sou Edilane Deon e hoje contamos aqui pela segunda vez com a presença do Dr. Vitor Oliveira. E hoje a gente veio bater um bate-papo sobre a aposentadoria dos professores readaptados ou readequados, né, doutor? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, é muito bom retornar aqui. Me sinto muito feliz. Doutor, o que a gente... Bom, primeiro vamos contextualizar. O que seria uma readaptação? Qual a diferença dela para uma readequação? Ok. Na readequação, o professor continua no cargo, mas há uma redução das atividades docentes. Normalmente, o professor sai da sala de aula e passa a exercer assessoramento pedagógico, coordenação ou apoio à gestão. Nesses casos, eu sei que a pergunta vai ser a diferença, mas nesses casos, para fins de... Ele não está aposentado, né? Ele continua trabalhando no mesmo cargo. Quais são as consequências disso? Consequência para readequação, não vejo muita, né? Porque ele permanece no cargo de professor, só uma redução das atividades. Continua sendo entendido como exercício em sala de aula? Continua sendo a atividade de magistério. Continua sendo atividade de magistério. Porque o magistério não se resume à atividade de sala de aula. Pode ser assessoramento pedagógico, coordenação ou apoio à gestão. Então, a gente não tem aqui um impacto nos requisitos para aposentadoria. Isso. Diferente do readaptado. O que seria essa readaptação, doutor? Na readaptação, o professor sai do cargo e passa a exercer outro cargo compatível com a sua restrição de saúde. Geralmente, ele vai exercer uma função administrativa, seja assistente administrativo ou qualquer cargo afim. Aí, nesse caso, a gente tem impacto nos requisitos. Isso. Que impactos seriam esses? Vai perder, infelizmente, o direito à aposentadoria especial. Mas, se a perícia médica oficial concluir que ele pode exercer assessoramento pedagógico, coordenação ou apoio à gestão, aí não impacta, porque independente se é readequação ou readaptação, ele vai estar dentro do núcleo do magistério. E poderia manter Isso. Os requisitos da aposentadoria. Doutor, o que em regra leva esse professor a ser readaptado ou readequado? Assim, a Constituição Federal, ela fez essa redução de 5 anos para o tempo de contribuição e também para a idade por causa do desgaste físico e psicológico. Então, tendo uma perícia oficial do ente que o servidor está vinculado, vai definir se ele vai permanecer exercendo o magistério ou, infelizmente, vai ter que ser readaptado para outro cargo. Isso eu poderia dizer que em caso de limitação de doenças ou de limitações físicas ou mesmo limitações psicológicas, Sim. Emocionais. Tá vendo? Os alunos aí enlouquecem os professores. Ansiedade, depressão, tudo. Estresse crônico. É muito comum, doutor, na prática, porque a gente está vendo muito afastamento, né, de professores por essas questões. Exato. É um impacto forte, né? A pessoa está preparada ali para aposentar com determinada idade, faz as contas e tudo, e aí vem um revés, uma questão de doença, podemos dizer que muitas vezes causada pelo próprio trabalho. Sim. E aí você vem e readaptado numa outra função. Isso. E como que fica essa questão? Como que fica o direito da pessoa? A gente pode dizer que o direito dela foi violado. Exatamente. Existe sim uma contradição, né, do ordenamento jurídico, porque quando o professor está usufruindo de uma licença médica, não tem nenhum problema. Ele permanece com direito a todas as normas referentes ao magistério. Se ele volta a trabalhar? Ele é adaptado em atividade, ele passa a ser regido pela legislação do cargo que ele passou a desempenhar. Ou seja, ele deixa de ser regido pela legislação do professor. Do magistério. Nossa. Na prática, doutor, caberia algum recurso para isso? Sim, tem que ser feita uma contraprova por meio de perícia
né, de um médico, dizendo que sim, o professor pode continuar exercendo o magistério desde que não esteja em sala de aula. Isso na defesa do processo administrativo ou seria uma revisão judicial? Pode ser tanto uma reconsideração da decisão administrativa que fez a readequação ou Ou readaptação. seja, logo após a perícia, porque tem uma perícia, logo após a perícia seria o momento de entrar com esse laudo? Sim, uma reconsideração por meio desse laudo médico, atestando que pode exercer assessoramento pedagógico, coordenação ou apoio à gestão. Se o professor, servidor, ele deixar passar esse momento, às vezes por falta de conhecimento, por falta de... basicamente falta de conhecimento jurídico, né? Mas sim, falta de buscar um assessoramento ou algo nesse sentido, ou achar que a administração vai caminhar com ele ali para e conduzir para o melhor da situação, da resolução do problema dele. E aí ele deixou, passou. Ele já está exercendo essa nova função. O que caberia aí? Quais seriam esse remédio? Aí sim, né? Já que não teve a pronta resposta, é possível revisar judicialmente esse ato de readaptação, né? Eu vou focar na readaptação, que é onde tem um perigo maior. Porque na outra situação não tem esse impacto. Continuar no cargo. Então... Para questões de aposentadoria, não, né? Acaba sendo um pouco benéfico, porque adequa ele a dentro das possibilidades que ele pode exercer, tira daquele local de sala de aula, que é um pouco mais traumático ali, mais duro, né? E não traz esses impactos para fim de aposentadoria. Mas aí eu estaria falando de uma ação judicial. Essa ação judicial, o que vai definir é esse laudo. Por meio de um perito do juízo, né? Perito imparcial. Para fins didáticos, doutor, a gente tenta trazer um pouquinho da prática aqui. Quando o advogado, né, o colega, quando ele for entrar com uma ação dessa, ele já tem que entrar com um parecer médico que contraponha o parecer conclusivo da perícia? Sim, para justamente motivar uma perícia oficial do juízo. Para justificar, colocar uma dúvida? Tanto é que a legislação permite um assistente da perícia, né, para fazer contraponto, né, para o perito do juízo se manifestar especificamente sobre as funções que o professor pode exercer. E aí, questão prática, tá? Digamos que no final desse processo, considerando, eu sei que, né, vai depender da sentença e tudo mais, mas dos casos que o doutor tem acompanhado, quando a gente tem no final uma sentença procedente, reverteu essa decisão, esse período que o servidor cumpriu num cargo diverso, como é que ele é encarado para fins de aposentadoria? Uau, essa pergunta eu vou ficar devendo. Mas assim, eu posso te dar uma opinião pessoal, mas não amparado no que eu vi, mas sim no que eu entendo, tá? Eu acredito que tem efeito retroativo. Eu defenderia esse ponto, essa tese de efeito retroativo, porque se reconhece na via judicial um erro em fase administrativa, né? Então eu defendo esse ponto de ter efeito retroativo. Sim, seria no meu entender, é uma correção, também, é uma correção do ato. Um erro da administração. Seria algo mais justo? Exato. Eu acredito que sim. Eu acredito que seria um pouco algo mais justo, né? Aproveitando que a gente está falando aqui de uma aposentadoria específica, que é do professor, quais seriam esses requisitos da aposentadoria do professor? O que diferencia? Por que a gente está aqui tão preocupado de que o professor permaneça com esses requisitos? O que ele tem de diferencial? A diferença, né, é justamente, né, a Constituição, no artigo 201, parágrafo 8º, permite uma redução de 5 anos, né, da idade e do tempo de contribuição, né? Então vai depender do regime que o servidor está afiliado, se é regime próprio ou regime geral. Então, ele tem essa garantia constitucional de redução de 5 anos. Aqui, então, digamos que ele não recorra e mude de cargo, ele está falando aí que ele vai aumentar 5 anos. Ele vai perder esse direito. Na prática, aumenta 5 anos de trabalho. Mais 5 anos. É muito tempo, dá para correr atrás, né? Vale a pena correr atrás. Exato. Isso impacta financeiramente? Eu quero dizer assim, o salário, né? Então, eu vou passar a desenvolver uma outra função, eu vou estar regido pelaquela nova lei, daquele outro cargo.
E a minha progressão funcional e o meu salário, isso impacta? Impacta em certo ponto, tá? O professor tem direito à irredutibilidade dos vencimentos, ou seja, ele mantém o padrão financeiro, mas as progressões e promoções do professor readaptado passa a ser regido pela nova tabela do cargo que ele passou a exercer. Ele entraria talvez numa tabela, um nível salarial compatível no outro cargo e as próprias progressões seriam do novo cargo? Isso. As progressões e promoções vai ser regido pela tabela do novo cargo. Ele só mantém o padrão financeiro dele No inicial. Não quer dizer que depois ele permanece vai com ter... salários e as progressões e promoções é do novo cargo. Na maioria das vezes eu posso dizer que isso talvez seja nada benéfico. Exato. Fora que GID, gratificação de incentivo à docência, perde. E outro direito específico é a hora-aula, né? Hora-aula 50 minutos, né? Passa a ser 1 hora. Entendeu? Então tem que ser feita uma análise. Então tem um impacto financeiro. Um impacto Sim. financeiro alto. Deixa de ganhar, né? A gente tá numa abordagem de deixar de ganhar. Deixar de ganhar. Exatamente. Num primeiro momento... Parece que não, mas parece que não, mas tem. Mas tem sim. Colocando na ponta do lápis, ele vai deixar de... A legislação do magistério. Sim, com certeza. Uma discussão aí. Essa discussão, esse entendimento, ele tá consolidado? Sim. O Supremo Tribunal Federal consolidou, tanto é que ele destaca, né, que as funções de magistério não englobam só o exercício em sala de aula. Engloba assessoramento pedagógico, coordenação e apoio à gestão. Se for atividade meramente administrativa, ele não tem mais direito a aposentadoria especial e demais requisitos e direitos da carreira de magistério. Esse entendimento, ele trouxe impactos sobre até pessoas que já estavam aposentadas, né, doutor? Sim. Trouxe, porque aí é um detalhe, né? A gente ainda tem, depois da aposentadoria, 5 anos para ela poder ser revista, né? É aí que começa, né? O Tribunal aí que começa de Contas, a insegurança. O Tribunal de Contas vai fazer a revisão, né? Desse ato de aposentadoria. Se não tiver compatível com as normas vigentes, infelizmente vai ser revisto esse ato administrativo. É uma insegurança jurídica. Se você está aposentado, 5 anos depois alguém dizer, não estava aposentado. Como é que ficam esses 5 anos? Se tiver que cumprir, tem que voltar e cumprir todo o tempo que falta? Sim. Que pesadelo! Outro pesadelo do professor é quando ele quer se aposentar e tem que comprovar o efetivo exercício no magistério. Como que é essa comprovação hoje? Por meio do dossiê funcional, né, que tem a vida laboral inteira dele, por meio de avaliação de desempenho, progressão, promoção, relatório escolar, tudo que ele tiver referente à atividade docente, ele é usado para garantir a aposentadoria. Se não tiver, aí não consegue comprovar o efetivo exercício no magistério. Esse é analisado todo o período dele. Se em algum período ele se afastou dessa docência, dessas atividades, esse período não conta. Todos os afastamentos não remunerados, infelizmente, suspendem a contagem. Só vai contar o efetivo exercício no magistério. Seja em sala de aula, seja no assessoramento pedagógico, na coordenação ou no apoio à gestão. Nossa, é injusto, né? Na prática, se a gente for olhar um pouquinho injusto. Doutor, mais algum apontamento? Não, acho que foi bem suficiente e esclarecedor. Tá certo, então. Muito obrigado pela participação. Contamos com a sua presença para trazer outros tópicos aqui no nosso podcast. Muito obrigado. E ficamos por aqui com mais um pod, um tema bem específico, analisando aqui praticamente um caso concreto. E aguardamos vocês na nossa próxima edição. Você assistiu ao podcast Direito em Mim, com Edilaine Deon.